temos domingo, né? Neoquímica Arena, Corinthians e Santos. Eu recebi uma informação, Lívia, que o Memphis quer jogar, mas não é ele que manda, né? Ele pediu para jogar. Eu quero jogar. Essa é uma informação. Não é ele que manda. É uma informação exclusiva. Agora eu fiquei na dúvida. Não, agora não. Agora essa informação eu não tenho. Não é ele que manda? Agora eu fiquei na dúvida. As máquinas, como diria na minha época, né? Não é essa a informação que da live. Esse Vitão é um canalha. Enfim, ele quer jogar, está se recuperando de um entorse no tornozelo direito. Como ele está fazendo de tudo para jogar, ele está fazendo de tudo para estar em campo no domingo, o Corinthians vai estender a recuperação até amanhã ainda para chegar a uma conclusão se ele vai estar em campo no próximo domingo da Neoquímica Arena. E o Ranieri já é um caso mais simples, deve estar em campo. É isso que você tem também? Tem mais alguma informação sobre o time que joga domingo, Olívia? É isso aí mesmo. E a expectativa, de fato, é que o Memphis esteja disponível. Pode ser que não seja titular por conta, né, das dores, porque, né, uma torção, a gente sabe que, né, por mais que não seja nada grave, pode acabar virando algo ligamentar. Então, essa é a preocupação do departamento médico, do departamento de fisioterapia. E aí, por conta disso, também foi poupado da viagem, ficou fazendo trabalhos específicos para essa torção. E a gente acredita que ele deve estar disponível, sim, para domingo. O que pode acontecer é, se apresentar algum tipo de dor, se tiver ainda com algum risco de recaída da lesão, ele ir para o banco. Mas o Memphis deve estar, sim, pronto para domingo para encarar o Santos. Vitão, que time você escalaria com Memphis e Ranieri, por exemplo, em campo? Com Memphis e Ranieri à disposição, os dois podendo entrar em campo no próximo domingo. Qual o time do Corinthians que Vitão Guedes Júnior escalaria? Primeiro, perguntar para o Memphis, que é quem manda, né? Eu não tenho essa informação que você tem que ele não manda. Se ele me autorizasse, eu escalaria o time no 4-4-2 losango, porque o Corinthians não tem um raio de um maldito ponta. O Corinthians não pode jogar no 4-3-3 porque não tem um maldito que corra. Então é isso. Então tem que jogar no 4-4-2, que Memphis e Roberto jogam muito melhores como dupla do que como atacantes. E como são os dois melhores do time, eu penso nos melhores, não nos piores. Então põe os dois para jogar. 4-4-2, uma coisa que o Dorival conseguiu fazer por enquanto é semi-ressuscitar o Michael, né? Ele saiu do necrotério para UTI, parece que está voltando à vida, e é bom jogador. Então o Michael jogaria para mim na cabeça de área. Não tem a ponta do losango. Eu, ao contrário do Júnior, não acho que o Bidon é um grande meia, para mim não é um volante, mas então jogaria para mim Bidon, Carrilho, Michael e Ranieri. Ou Ranieri ou Martínez, um dos dois. Pode escolher jogar para o alto, o cara ou coroa, escolhe. Yuri Roberto, 4-4-2. E o Mateuzinho, que eu acho fraco, critico sempre. Eu vejo o Léo Maná jogar, eu falo, é o Zé Maria? É o Idário? Porque, olha, o Léo Maná não dá. Então é isso, seria esse o meu time. Cornetei um pouquinho, mas esse seria o meu time. Não sei se a repórter Lívia e o comentarista Samir iam entrar no ar. Esse técnico é burro, não pode jogar assim, mas esse seria o meu. Não, a gente gosta de criticar, né? A gente gosta de que eu disse o professor falava nas coletivas que eu participava com ele, você só gosta de criticar, tá, Olívia? Eu sou totalmente favorável a essa escalação. Não, gente, ontem, né, eu tava fazendo o jogo de ontem, e, cara, aquilo ali não dá, sem condição nenhuma, o trio de ataque que não consegue imprimir a velocidade necessária. Você tem o Hector Hernandes lá na frente, sem qualquer tipo de mobilidade, fica esperando a bola não chega. Então, assim, eu realmente não sou favorável a trio de ataque no Corinthians hoje, com o elenco que tem e sem ter um ponta de velocidade. Não rola. O Corinthians realmente... Assim, o 4-1-4-1, para mim, é o grande erro do Dorival Júnior no comando do Corinthians. O Dorival ontem, por exemplo... Que jogador para isso, dessa Samir? Não tem, exatamente. Não é a característica do elenco do Corinthians, e isso a gente já viu com o Antônio Oliveira. O Mano tentou no início, mas tudo bem que era praticamente outro time. A gente viu com o Ramon. O Ramon também tentou no começo. Só que, por mais que a gente criticou o Ramon, ele partiu... O maior acerto do Ramon foi o losango. E o maior erro do Dorival é o 4-1-4-1. Tanto que o Corinthians jogou com o Dorival com dois esquemas somente até hoje.
o 4-1-4-1 e o 4-4-2 com 2 linhas de 4, porque quando joga o Memphis e o Yuri, ele não faz o 4-1-4-1, porque ele teria que colocar o Memphis aberto na esquerda. Aí o Memphis não tem essa pegada para marcar lateral, né? E aí, quando não tem a dupla de ataque, ele faz o 4-1-4-1. Então, acho que são 5 jogos do Dorival, Lívia, é isso? 5 jogos do Dorival, ele jogou 2 vezes no 4-4-2 com 2 linhas de 4 e 3 vezes no 4-1-4-1. Uma das vezes em que ele jogou no 4-4-2, 2 linhas de 4, foi contra o Inter, que foi a boa apresentação, por exemplo. A melhor apresentação em termos técnicos. Tudo bem, sofreu no início tal, mas a equipe no todo foi muito melhor. Muito melhor. E até no 4-4-2, 2 linhas de 4, eu não curto, porque as linhas ficam muito longe, né, dos atacantes, enfim, mas o 4-1-4-1 é o terror. Ontem o Dorival acerta quando coloca o time em reserva, porque se joga com o titular ontem, talvez não ganharia ontem, ou ganharia de 1-0 como ganhou do mesmo jeito, e não ganharia do Santos, porque esse time morre 2 jogos seguidos em curto prazo, esse time não aguenta. O elenco do Corinthians tem uma característica de cansado. Eu já conversei lá dentro do Corinthians com profissionais, não tem o Celso Rezende, não vai resolver, não é um problema físico. Vamos fazer esse tipo de trabalho que vai resolver. Não, é característica do elenco, Vitão. Alex Santana, Michael, Romero, Coronado, característica de elenco cansado. Não vai melhorar com o trabalho físico. E o Dorival fica escalando 4-1-4-1, o time fica muito espaçado. Então, assim, Thales Magno, por exemplo, é um que me decepcionou muito ontem. Muito mal. Eu esperava muito mais. Tem ombros maravilhosos. Eu esperava muito mais. Assim, eu já não espero mais nada, então não me decepciona. De demonstrar, porque, cara, era a oportunidade do Thales Magno de fato fazer uma grande partida. O time estava jogando para ele, basicamente. Ele teve muito espaço. A marcação. Como ele jogou para trás, né, Lívia? Como ele. Exatamente. E assim, se ele se apresentasse mais, se tivesse mais a iniciativa. Gente, aquela linha de marcação, por mais que fosse uma linha de marcação assim, muito física, mas a linha de marcação do Racing ruim, um time ruim, um time que não jogaria a Série C no Brasil. Então, assim, o que é isso, sabe? Faltou bastante coisa ali pro Thales Magno ontem, me decepcionou, para mim foi um dos destaques negativos da partida. Ô, Vitão, ele faz a eu não esperava nada, mas eu concordo com a análise. Agora, uma coisa que me preocupou no jogo de ontem é o seguinte: qualquer zaga que o Corinthians jogar é ruim. A melhor é ruim. Mas a menos ruim, a minha zaga seria que jogou ontem. Ou seja, contra o Santos jogará Kaká, PNC e Félix Torres, que é o Armagedão com Apocalipse. Então, a escalação de ontem, se partir do pressuposto que foi o time reserva, que só jogou o Hugo, minha dúvida é só quem será o meia contra o Santos, se será o Romero. Não, eu acho que não, porque o André Ramalho também tem entrado em partidas com Espero que sim. O Dorival. Está jogando mal, é um problema a zaga do Corinthians, mas dentre os problemas possíveis, nós temos aí Kaká, Torres, Ramalho e Tchoca. A menos pior para mim é Ramalho e Tchoca. Como jogou essa dupla contra o Racing, eu fiquei com a impressão que será outra contra o Santos. Ele tem jogado com Torres e Kaká, né? Então, enquanto o Gustavo Henrique não voltar, eu acho que o André Ramalho é aí digamos, o mais experiente, né? E por mais que também não esteja em grande fase, é quem entrega um pouco mais de segurança psicológica, né? Porque, por exemplo, o Félix Torres é um que, se não tiver alguém ali com ele, dando uma segurança, dando aquele apoio moral, ele precisa de um jogador experiente com ele, porque ele sente muito pressão, a pressão do jogo. A gente já percebeu isso, em grandes jogos, o Félix tende a cometer erros individuais por conta de ficar afobado e tudo mais. Então, ter uma segurança ali para ele, eu acho que é importante. Aí, nesse caso, pode ser André Ramalho e Félix Torres. A dupla de zaga ontem nem foi testada, né? Porque o time era o Zupac falou, tá? Eu assisti pela ESPN, o Zupac falou uma verdade. Esse time aí seria rebaixado na Série B, o Racing do Uruguai. Seria rebaixado na Série B. Seria a pior média de público da Série B. Do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a zaga nem foi testada, mas eu tô com o Vitão. No papel, eu iria com essa hoje. No papel, né?
pega os nomes que tem, eu escolheria esses dois, né? Inclusive para o jogo contra o Santos. E contra o Santos, não sei se vocês concordam. Nesses jogos eu até encontrei a Lívia lá na Neoquímica Arena. Foram os melhores jogos do Corinthians no ano, né? Tudo bem que o Santos, né? O Santista sabe que eu não estou provocando, vive uma fase medonha, né? Horrível, time muito ruim, time que não consegue. Com a Kings League, ganhando o que ganha, aí segundo o 21 milhões, parabéns para ele e para quem paga. Mas assim, o time do Santos é horroroso, vive uma fase horrorosa. Não estou falando do Santos instituição, estou falando do time atual, tá? Que fique claro esse recorte. Time muito assim, limitado. O Corinthians sofreu para ganhar do Sport, ganhou na Bacia das Almas. Esse é o jogo que tem que ganhar também, porque não tem mais clássico em São Paulo. São Paulo, com essa aberração de torcida única, clássico é 45 mil pessoas para um lado contra um time fraco, né? Então acabou aquelas duas torcidas, que sempre foi o que faz o clássico ir para qualquer lado e tal. Então o Corinthians tem a obrigação de vencer esse jogo. E acho que o Augusto Melo sabe que a questão política, policial é uma, mas que o futebol também entra nessa equação aí, né? Porque a parte da torcida que ainda está com ele é porque ganhou o Paulista, que ganhou uns jogos aí. Então tem que ganhar o jogo, né? É um jogo que o Corinthians não vai ser campeão brasileiro, mas tem que ganhar do Santos, até para ficar ali um pouco para cima, não disputar esse campeonato, aproveitar, porque talvez no retorno o Santos já esteja em outro momento, o jogo vai ser na Vila Belmiro. Então é um jogo para ganhar, e até porque o Corinthians não ganha de ninguém fora de casa, até porque o Racing é ninguém, né? Então o Corinthians não ganha de ninguém fora de casa, tem que ganhar do Santos. Eu acho que esse jogo é inegociável. Naquela hora de fazer conta, esse jogo, não estou dizendo historicamente, pelo amor de Deus, o Santos, mas esse Santos atual, nesse cenário que chega com Kleber Xavier, que não tem aquele discurso empolado, né? Aquele Tite 1.2, não dá para perder, né? Realmente, o Corinthians dá, né? Sempre dá, mas não deve, né? O Corinthians é favorito, não vive uma grande fase, mas é favorito, principalmente pela fase do Santos, principalmente por jogar na Neoquímica Arena. E o Dorival acertou, né? A estratégia do Dorival acabou dando certo, porque o Dorival poupa o time, né? Ele não chega com o time cansado, porque o Dorival estava errando nesse sentido. Ele estava poupando nas duas competições e não estava ganhando em nenhuma. Poupou contra o América de Cali, não ganhou. Poupou contra o Mirassol, não ganhou. Tem que definir, você tem que poupar em uma competição e jogar o time com o titular na outra, porque o elenco não tem condição de realmente realizar esses jogos aí na sequência, jogar quarta e domingo, o Corinthians não consegue. Né? Tanto que... O Corinthians poupou, vai correr um pouquinho mais, né, Lívia, nessa partida. Tanto que a matéria de hoje, né, a matéria da manhã, que eu deixei ontem após a partida, foi o enquadro que as torcidas organizadas deram no Corinthians a 2.000 quilômetros, né, daqui. Boa, de novo, então, a Lívia usando as nossas gírias do passado, um enquadro, entendeu? Ela... tá até no título da matéria. Antes da partida, cobranças por vamos jogar com raça, ai que saudade quando o Corinthians tinha um time de verdade, não sei o quê. Ai, que aí saudade depois... quando o Corinthians jogava com vontade. A primeira palavra não é bem ai, mas tudo bem. Aí o segundo foi depois, guerra, domingo é guerra. Teve ali 3 segundos de aplauso para a vitória do Corinthians e na sequência a torcida já embalou um domingo é guerra. Então não tem. A música mais carinhosa foi sangue no olho e tapa na orelha. É isso. Não teve, assim, quem viajou aí 30 horas até Montevidéu, chegou lá com sangue no olho mesmo, para fazer cobrança, para gritar palavras de ordem. Vitão, chegamos ao final da nossa live do Corinthians aqui no All Sport. Se você tiver um destaque final, chegou a hora, Vitão, é sua vez. Não, o destaque no final é que o Corinthians consiga, pelo menos, voltar a blindar o campo, né? Porque não acredito que será solucionado nenhum problema. O caos que a gente vive no Corinthians desde a luz do Lampião de 1910 é eterno, mas agora chegou no status inacreditável. Então, o mínimo é o campo responder contra o Santos domingo, e o resto eu vou deixar para a polícia e para a nossa cavaleira do apocalipse, Lívia Camilo, trazer as novidades. Valeu, Vitão. Sabe quando eu peço destaque final, eu lembro, né, que eu trabalhei 15 anos lá no programa Esporte por Esporte, do saudoso Armando Gomes. Dia ele falou para o repórter lá, o seu destaque inicial, tinha todo mundo destaque inicial. Aí ele falou assim, hoje eu não tenho. O Armando, tu vai fazer o quê aqui? Vai embora. Destaque inicial. Hoje eu não tenho. Você não tem um destaque inicial?
Olívia, o Folclórico, seu né? destaque final, inclusive, dá a mão aqui, né, Lívia? Porque todo mundo quis dar a mão para você hoje, que a mão aqui é da Lívia, né? Todo mundo passou ali dando a mão para a Lívia. Tem mais algum detalhezinho, alguma coisa, Lívia, no finalzinho da live? Tem um último destaque aqui que é sobre, assim, o clima, né? Um clima um pouco bélico, que a gente já estava sentindo isso desde o início do ano, com a votação das contas e tudo mais, mas parece que hoje existe deliberadamente esse clima bélico. O Augusto cita nominalmente seus ex-aliados, né, como Rubão, por exemplo, o Leonardo Pantaleão, que era diretor jurídico, foi citado, né, na fala do Cury, ali como um dos responsáveis por ter feito a situação da Vai de Bet crescer e ter problemas. Então, assim, hoje existe uma guerra declarada contra os ex-aliados. Então, a situação política do Corinthians, ela já ultrapassou todos os limites, assim, de cordialidade. Hoje já não existe mais. É guerra, não só no campo, mas também dentro do Conselho Deliberativo. Esse é o Corinthians. Valeu, Lívia, valeu, Vitão, a você que ficou com a gente até agora, mais de 1000 simultâneos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Deixe o seu like antes de ir embora, por gentileza. E a gente volta na próxima sexta-feira, às 16 horas, com mais informações, análises, tudo do Esporte Clube Corinthians Paulista aqui no All Sport. Valeu.